da Cartilha sobre Direitos Básicos do Consumidor para refugiados e imigrantes. Em nome da Secretaria da Justiça e Cidadania, do PROCON, agradecemos a presença de todos aqui hoje. Vamos inicialmente compor a mesa de abertura, convidando o secretário executivo da Justiça e Cidadania, Raul Cristiano. Representando a Acnur no Brasil, David Torzilli. O diretor executivo do PROCON São Paulo, Luiz Orsatti Filho. A vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Camila Torres César, representando o presidente da OAB, Leonardo Sica. Coordenadora jurídica e de proteção da Missão Paz, Elisa Donda. Convidamos também o diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, a CASP, Márcio Ribeiro. E o vice-presidente da FAMBRAS, Ali Hussein El Zogbi. Por gentileza, queiram ocupar os seus lugares. Registramos e agradecemos as presenças da Carla Mustafa, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Arthur Caron, da Missão Paz, o Del Duque Martins, diretor de projetos da FAMBRAS, o Adriano Ábido, da Educação Sem Fronteiras, Rômulo Gomes da Silva, do PROCON Municipal de Tremembé, a Sandra Regina de Freitas, do PROCON Municipal também de Tremembé, Luiz Souto Madureira, secretário adjunto da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, foi o nosso secretário durante muitos anos aí. A Kétile Maria de Melo Menezes, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Tércio Sá Freire, representante da Associação Casa. Giovana Pedroni Lapaelli, representante da Cruz Vermelha de São Paulo. Nós vamos dar início aos pronunciamentos, passando a palavra para o diretor executivo do PROCON São Paulo, Luiz Orsatti Filho, que vai apresentar a cartilha. Boa tarde a todos e a todos. Com muita alegria, a gente dá início a essa cerimônia, uma cerimônia muito simbólica, que por mais singela que representa, ela representa muito, representa valores que estão cada vez escassos. Vivemos num momento complicado de tensões mundiais, e todo e qualquer momento de celebração, ele deve ser festejado, e hoje é um momento de celebração. Enfim, eu gostaria de, inicialmente, agradecer, enfim, cumprimentar, vamos seguir o protocolo, né, Raul? Cumprimentar as autoridades aqui presentes, na figura do meu amigo santista, Raul Cristiano, secretário executivo da Justiça e Cidadania. Cumprimento todos os parceiros aqui da mesa. Afinal de contas, parceria é fundamental para qualquer projeto, ainda mais um projeto este, um projeto inédito no país. Por incrível que pareça, é um projeto inédito. Então, o respeito ao cidadão, ao refugiado, ao imigrante, também passa pela política consumerista, política, né, de proteção e defesa ao consumidor. Isso é fundamental. Então, uma cartilha básica de direitos, né, enfim, direitos e proteção, defesa de consumidores
de qualquer nacionalidade. Isso é fundamental e foi feito a quatro mãos, em vários parceiros, aqui que eu já vou nominar, e foi uma experiência muito gratificante, não só pelo resultado, mas principalmente pela caminhada de diálogo. E, mais uma vez, eu sempre agradeço todos os parceiros presentes. Enfim, este material sobre direitos básicos do consumidor foi desenvolvido especialmente para pessoas refugiadas e imigrantes que escolhem o Brasil para começar uma nova vida. Atende a um compromisso da atual gestão da Fundação Procon São Paulo, que é fortalecer a frente de educação e produção de conhecimento, dentre todas as diversas atividades que desenvolvemos para os consumidores de São Paulo. Trata-se de um conteúdo que insere mais uma conquista em nossos objetivos, sempre renovados, de produzir informação e trabalhar com pedagogia para a qualificação constante dos consumidores de São Paulo. Pois, independentemente da sua origem, todos são aqui atendidos pelos mesmos direitos, sejam paulistas de outros estados ou brasileiros de outras nações. Esta, aliás, é uma característica dos paulistas, de nascimento ou de coração, um povo que surgiu de uma mistura que está em sua personalidade acolhedora, que buscamos continuar por meio do acolhimento e da colaboração. Ao oferecer para os novos brasileiros conhecimentos sobre terem os mesmos direitos ao consumir que os que aqui nascem, estamos passando por uma mensagem clara de que estas pessoas são bem-vindas à nossa terra e que queremos ajudá-las a aqui prosperar. E o consumo tem um papel fundamental para os refugiados e imigrantes se integrarem à sociedade em qualquer país. Eles, em função das diferenças culturais e de informação, frequentemente enfrentam dificuldades financeiras e de integração social, que limitam o seu acesso a bens e serviços fundamentais. Por outro lado, à medida que os refugiados se estabelecem em novas comunidades, seu potencial como consumidores se torna uma parte importante da economia local. E, quando integrados, eles podem contribuir significativamente com o mercado, criando demanda por produtos e serviços, o que, por sua vez, tem um grande potencial para impulsionar o crescimento econômico. Sem contar que a diversidade de conhecimentos que os refugiados e imigrantes trazem contribui positivamente para o enriquecimento cultural e comercial da nossa região. Não raro, tornam-se empreendedores e promovem a inovação, fazendo surgir novas oportunidades de negócios. Eu tenho muito orgulho de dirigir esta Fundação Procon neste momento, porque estamos realizando projetos que levam informação, dignidade e respeito para as pessoas que mais precisam. E de uma forma que conseguimos atuar com racionalidade e objetividade no exercício de nossas obrigações, harmonizar as relações de consumo no estado de São Paulo, sem pedir a certidão de nascimento dos consumidores e dos fornecedores. Afinal, também do outro lado do balcão, esperamos ter muitos dos que hoje estão aqui, recebendo essas primeiras orientações. Para nós, todos vocês são brasileiros de São Paulo. Por fim, gostaria de agradecer a todos os parceiros que, desde o primeiro momento, aceitaram o desafio de constituir esta cartilha que estamos apresentando hoje, que representa, ainda que de uma maneira singela, uma esperança que, com tolerância, respeito e diálogo, é possível trabalharmos em prol de algo maior e convivermos em paz. Mesmo com as nossas diferenças, somos iguais. Eu gostaria de nominar agora um a um os que possibilitaram esta cartilha. David Turzilli, através da Quinor, da minha amiga Beatriz, muito obrigado. Caritas, Márcio Ribeiro, muito obrigado pela contribuição também. Elisa, muito obrigado também pela Missão Paz.
Hussein, muito obrigado. Fambras, sempre parceira. Delduc, sempre parceiro. Raul Cristiano, também, sempre parceiro em todas as lutas, em todas as empreitadas. A OAB, também agradeço a participação. Agradeço a todos os servidores da Fundação Casa, especialmente a diretoria de estudos e pesquisas, na pessoa da diretora Elaine, e a todos os servidores. Muito obrigado por realizar mais esta prestação de serviço efetiva. Obrigado a todos. Muito bem, nós vamos agora ouvir as palavras do vice-presidente da FAMBRAS, Ali Hussein El-Zogby. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Raul Cristiano, secretário executivo da Justiça e Cidadania. Excelentíssimo senhor Luiz Orsatti, diretor executivo do Procon São Paulo. Excelentíssimo senhor Márcio Ribeiro, diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Excelentíssima senhora Elisa Odila Conceição Silva, coordenadora jurídica e de proteção da Missão de Paz. Excelentíssimo senhor David Torzilli, representante da Acnur do Brasil. Excelentíssima senhora Camila, permitam-me saudá-los com a saudação islâmica, que a paz esteja com todos, e dito em árabe, Salam Aleikum. É com grande honra que a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, participa do lançamento desta cartilha de direitos básicos do consumidor para refugiados e imigrantes. Iniciativa que reforça os valores da cidadania e da inclusão. A motivação que nos fez apoiar este projeto, inevitavelmente nos remete à nossa própria história. A FAMBRAS foi fundada em 1979 por um imigrante e refugiado libanês, meu pai, Hussein Mohamed El-Zogby. Como tantos outros, ele veio para o Brasil em 1951, em busca de melhores condições de vida. Enfrentou os desafios do idioma, da adaptação cultural, da busca por trabalho e da reconstrução de uma vida longe de sua terra natal. Foi apoiado por seus compatriotas e, mais adiante, tornou-se também um pilar para novos imigrantes e refugiados vindos não só do Oriente Médio, mas também do continente africano. Essa experiência de vida moldou a essência da FAMBRAS, que carrega até hoje a missão de olhar para a migração sob uma perspectiva profundamente humanitária. Nesse espírito, ao longo dos anos, desenvolvemos diversas ações voltadas à população imigrante e refugiada. Um exemplo é um projeto chamado Juntos por Todos, que oferece atendimentos gratuitos na área da saúde, assistência social e cidadania, por meio de consultas médicas, atendimento odontológicos, serviços de cuidado pessoal, atividades de promoção da autoestima e integração cultural, além da distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Dando continuidade a esse compromisso, em novembro de 2024, firmamos uma parceria histórica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ampliou de forma significativa o projeto Juntos por Todos. Por meio desse acordo, passamos a oferecer de maneira institucionalizada e permanente ações como o curso de língua portuguesa, como língua de acolhimento e capacitações profissionais em diferentes áreas e atendimentos na área da saúde, incluindo consultas oftalmológicas e odontológicas para migrantes, refugiados e apátridas. Essa iniciativa representa um avanço importante na construção de políticas públicas mais inclusivas e fortalece a rede de acolhimento em nosso país. No campo da capacitação profissional,
destaco iniciativas como o projeto Costurando uma Vida Melhor, que formou imigrantes na área da costura, oferecendo uma nova perspectiva de trabalho e geração de renda. Apoiamos também a inserção no mercado formal. Encaminhamos refugiados para vagas em empresas do Grupo Fambras e indústrias que atendem ao mercado islâmico. Realizamos ainda a distribuição de alimentos e promoção de debates, como o primeiro Fórum sobre Imigrantes e Refugiados no Brasil, E Eu Onde Fico, realizado em 2017 no MASP, que trouxe à tona reflexões urgentes sobre o acolhimento no país. Por fim, temos também uma atuação firme contra a islamofobia e, por extensão, contra todo tipo de xenofobia, por meio de ações educativas voltadas à convivência respeitosa entre as culturas. Todas essas iniciativas expressam o modo como a Fambras compreende a questão dos refugiados no Brasil, com empatia, solidariedade e compromisso. Acreditamos que garantir o direito dessas pessoas, previstos em lei e consagrados em cartilhas como a que hoje celebramos, é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. Nosso país tem histórico e vocação para isso. O desenvolvimento do Brasil sempre esteve entrelaçado à contribuição de imigrantes e refugiados, que, vindo de diferentes partes do mundo, ajudaram a moldar a nossa agricultura, indústria, comércio, urbanização e cultura. Portugueses, africanos, italianos, espanhóis, japoneses, sírios, libaneses e tantos outros deixaram marcas profundas em nossa identidade, que hoje é uma das mais ricas e miscigenadas do planeta. Defendemos que os refugiados tenham pleno acesso à cidadania, à informação e aos direitos sociais, que recebam apoio para regularizar sua situação migratória, um dos principais entraves à sua integração no país, e que o poder público se mantenha vigilante e atuante, apoiando instituições e organizações que já trabalham com esta população, de modo a reduzir a distância entre o que diz a lei e a realidade vivida por essas pessoas. Também é fundamental que os profissionais da imprensa cumpram seu papel social, promovendo uma cobertura sensível, responsável e educativa sobre o tema dos refugiados. A informação clara e honesta é uma ferramenta poderosa contra o preconceito e contra os estereótipos que dificultam a integração e alimentam medos infundados. E que toda a sociedade brasileira, especialmente volte o olhar para as crianças refugiadas. Perdão. Que a elas sejam garantidas as condições básicas para crescer, aprender e se desenvolver e se sentirem verdadeiramente acolhidas nesse novo país. Desejo, com esperança, que essa cartilha inspire novas ações pautadas na justiça e na solidariedade em todos os cantos do Brasil. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, celebrando essa iniciativa tão urgente quanto necessária. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Márcio Ribeiro. Boa tarde a todos, a todas. Aqui em nome do ilustríssimo senhor Raul e do nosso diretor aqui do PROCON, o Luiz, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, estou vendo aqui muitas autoridades, e por extensão parabenizo a Secretaria de Justiça e Cidadania e parabenizo o governo do Estado de São Paulo pela iniciativa. O PROCON hoje é um momento histórico. O nosso estado, o estado de São Paulo,
é a porta de entrada de muitos e muitos migrantes e refugiados. Portanto, o Estado está respondendo de uma forma extremamente histórica e marcante esse momento, porque essa cartilha não fala apenas de direitos de consumidor do povo migrante e refugiado, mas fala também da nossa conceituação dada a eles como cidadãos brasileiros. E quando nós atendemos e conversamos com os nossos, e a Caritas tem um trabalho mais direto com o povo refugiado, todos eles falam que eles vieram para o Brasil numa situação difícil, de perseguição, de tristeza, de traumas, mas que ele veio no Brasil uma grande oportunidade de reconstruir suas vidas. Então, eu acho que o nosso papel aqui, e aqui eu estou animado, nós estamos vendo o poder público, estamos vendo entidades irmãs, e aqui eu já me dirijo também à Elisa, da Missão Paz, e, nós somos irmãos na missão da Igreja Católica no atendimento aos refugiados. O papel fundamental da OAB, a Camila aqui representando, como promotora, defensora de todas as estruturas de injustiça que sofremos nas várias relações sociais. E aqui eu me dirijo também ao David, que, como representante maior aqui do Acnur no Brasil, e comemoramos Caritas e Acnur esse ano 36 anos de trabalhos conjuntos. Falar aqui, então, desse momento de grande emoção é olhar para a realidade desse povo que vem numa situação muito difícil. A Caritas é um organismo internacional presente em 170 países do mundo. Temos aqui no Brasil 180 entidades Caritas, mas o que é mais construtivo na nossa trajetória de Caritas é a colocação da dimensão da migração e do refúgio como uma das maiores prioridades. A Caritas ela sempre tem um olhar para o povo que vive em altíssima vulnerabilidade. E o povo migrante, refugiado, se enquadram de uma forma muito triste nessa situação. A Caritas, nesses últimos 30 anos, recebeu a presença de 36 mil refugiados que vieram para o Brasil e que tivemos a obrigação e a missão de acolhê-los, de protegê-los, de dar a eles os documentos necessários para eles começarem uma vida nova. Então, esse é um momento em que nos sentimos muito felizes enquanto organização, primeiro em poder estar numa pequena ajuda na elaboração dessa cartilha, que é um marco importantíssimo, é uma história bonita de construção. O PROCON, com a sua respeitabilidade diante de toda a sociedade, ela dá um passo, novamente pioneiro, nesse momento em que trazer o direito de consumidor para os nossos irmãos. Então, esse é o momento em que devemos todos aqui estar felizes. E vejo aqui o único caminho que temos. Hoje a Caritas Mundial está presente em Gaza, está presente na Ucrânia, está presente no Oriente Médio, no continente africano, e ela sente a dor de um mundo cada vez mais difícil. Infelizmente, parece que a realidade do refúgio é uma realidade que só tem a complicar-se nos próximos anos. Isso porque ainda nem estamos falando do refúgio climático. E os especialistas calculam que milhões e milhões de pessoas deverão que obrigatoriamente sair dos seus países, dos seus locais de vida, de história, para poderem buscar condições melhores. Mais do que nunca, e o Estado de São Paulo está dando esse grande exemplo. Poder público, entidades representativas, organizações da sociedade civil, que juntos podemos construir
um mundo melhor. E somente dessa forma será possível. Se nós jogarmos tudo para o poder público, a responsabilidade de transformarmos o país, nós não conseguiremos isso. O poder público tem os seus limites. Mas todos nós juntos, criando comissões de trabalho, poderemos fazer coisas boas e coisas construtivas. Hoje eu vejo uma grande possibilidade de todos nós aqui que podemos construir isso, né? Vendo representantes de vários PROCONs, representantes da comunidade, refugiados, imigrantes que aqui se fazem presentes. Então, que Deus nos ajude, que nos proteja e que possamos continuar nessa nossa missão de acolher o irmão que sofre, de acolher nossos migrantes e refugiados que estão no nosso país para construir um país e para ajudar a construir um país melhor. Obrigado. Bem, vamos ouvir agora a coordenadora jurídica e de proteção da Missão Paz, Elisa Donda. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu cumprimento o Dr. Raul, o Dr. Orsatti, em nome deles, a todos que estão na mesa e a todos os presentes aqui. É uma grande alegria estar aqui hoje, representando a Missão Paz, nesse momento tão importante de lançamento dessa cartilha. A Missão Paz é uma instituição que há 80 anos atua no acolhimento e na defesa dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas em São Paulo. Ela é composta por uma casa de acolhida, todos conhecem como Casa do Migrante. Ela tem um centro de estudos migratórios também, onde nós produzimos revistas acadêmicas, produzimos e publicamos artigos, dados, grupos de estudo, redes. Nós temos também serviços voltados à pessoa migrante, à pessoa refugiada e apátrida aqui na cidade de São Paulo. Dentre eles tem o serviço de saúde. Nós temos voluntários médicos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pediatras que vão nos atender, além de parceria com as universidades e as faculdades de medicina, para que possam também se desenvolver a área de extensão no atendimento direto à população migrante. Temos também uma área de mediação para o trabalho em parceria com a Acnur, aonde nós atendemos empresas e atendemos migrantes, mostrando como que é a realidade de trabalho no Brasil, no qual nós produzimos essa mediação, esse encontro entre eles, para que seja de fato promovida a contratação formal das pessoas que vêm nos buscar. Nós também temos os cursos de português, os cursos profissionalizantes, os apoios e as ajudas para as orientações de regularização migratória, as assessorias jurídicas e os apoios psicossociais através do nosso serviço social. É um complexo, um centro integrado de apoio ao migrante e à pessoa refugiada, no qual ele vai desde o curso de português até a inserção no mercado de trabalho, passando por toda a orientação jurídica, no qual eles possam minimamente ter uma base de como poderia ser a sua vida no futuro, de como eles poderiam se estruturar a sua vida no futuro, aqui no Brasil. Diariamente nós recebemos pessoas de diferentes nacionalidades, histórias e contextos. Pessoas que buscam não apenas regularizar a sua situação documental, mas também construir a sua vida com dignidade, com acesso a direitos e com proteção. Sabemos que ao chegar no Brasil, muitas pessoas migrantes enfrentam barreiras que vão muito além da língua e da burocracia. Elas também encontram dificuldades para acessar serviços básicos, abrir uma conta bancária, realizar compras de forma segura ou mesmo entender contratos e cobranças. Infelizmente, muitos migrantes acabam sendo vítimas de golpes, fraudes, práticas abusivas de consumo, justamente por desconhecerem seus direitos ou por não terem informações suficientes. Por isso, iniciativas como essa cartilha são fundamentais. Mais do que um material informativo, ela representa um passo importante na construção de uma sociedade mais justa, mais acolhedora e mais acessível para todas as pessoas, independentemente da sua origem. Gostaria de destacar também a importância do diálogo interinstitucional. Parabenizar a equipe do PROCON, em especial a Elaine, que buscou e não mediu esforço para estarmos aqui hoje.
Essa cartilha é o resultado dessa construção coletiva entre diferentes órgãos e organizações, todas com compromisso e com a defesa dos direitos humanos e o combate às práticas discriminatórias. Ela é fruto de uma escuta atenta das realidades vividas pelas pessoas migrantes. É um esforço em conjunto para garantir que a informação chegue de forma clara, acessível e em linguagem respeitosa. Na Missão Paz, reforçamos diariamente que o acesso a direitos é um passo fundamental para a inclusão social, econômica de imigrantes e refugiados. E o direito do consumidor é um desses direitos. E para finalizar, eu agradeço novamente pela iniciativa, pela oportunidade de ter participado da elaboração dessa cartilha. E eu reforço que nós estamos disponíveis para iniciativas futuras, novas parcerias, novas redes, novos diálogos. Nós estaremos sempre oferecendo acolhida, orientação a quem mais precisar. Muito obrigada. Bem, registramos e agradecemos as presenças. Desculpem a pronúncia se não estiver correta. Amanda Visonar, representando a deputada estadual Tainara Faria, Ednair Pires Souza, que é uma liderança africana, Abdul Jahu, liderança africana, também Prudence Kalambai, Libonza, liderança africana também. Neste momento, nós vamos ouvir as palavras da vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Camila Torres César. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou a Camila Torres, sou uma mulher negra de pele escura. Estou usando dreads, né? Vamos dizer assim, dreads com pontas loiras, um terninho de crocodilo verde. Estou toda em verde hoje, falo sentada. Vou cumprimentar a mesa aqui na pessoa do Dr. Raul e do Dr. Orsatti. Eu falo hoje em nome do presidente da OAB, Leonardo Sica, e também como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Leonardo deixou um abraço afetuoso aqui. E queria endossar tudo que já foi falado aqui, mas é uma fala muito breve. Na verdade, para nós é uma honra participar de um evento como esse, né, tratando desse tema, que é um tema que, apesar de ser tão relevante e parecer óbvio, como foi dito aqui, né, o ineditismo dessa iniciativa. Nós, na CDH, na Comissão de Direitos Humanos, temos um núcleo voltado a essa temática de pessoas migrantes e refugiadas. Esse núcleo ele é conduzido em excelentes mãos pela doutora Carla Mustafa, que está aqui. E lá nós funcionamos como um observatório institucional. E uma constatação que para nós é até, enfim, desconfortável, que relata um pouco desse momento que nós estamos vivendo, é esse aumento crescente de demandas que vem ligadas à população migrante, à população refugiada, e que vai conectar com todos os temas, né? Não só com o direito do consumidor, mas também a questão de moradia, de habilitação, de violência policial. E aí isso conecta com esse sentimento que nós temos, né, como brasileiros e brasileiras, de dizer que somos um país caloroso, afetuoso e acolhedor, mas é muito importante que nós pensemos na efetividade desses direitos que nós dizemos aqui, que de fato são para todos. Então, lançar uma cartilha para explicação de coisas básicas, como os direitos do consumidor para as pessoas migrantes, é algo que tem extrema relevância. São Paulo é o coração migratório do Brasil, né? Eu arrisco dizer que aqui nós temos a maior diversidade de raças, de nações, religiões e de culturas. E o nosso discurso ele tem que se fazer prática, né? Então, toda vez que nós estamos aqui, todos nós preocupados com isso, com as vivências das pessoas migrantes, ouvi-las e fazer com que elas se empoderem dos seus direitos, né? Como sujeitos de direito, efetivamente compreendendo como é, eu já dei uma olhada aqui na cartilha, coisas básicas financeiras, quais são as formas de pagamento no Brasil, como abrir como ter sua conta de celular, um plano pós-pago, pré-pago. Isso, para quem vivencia um país em que você muitas vezes tem dificuldade linguística, é algo extremamente importante, né? Porque é muito difícil. Hoje em dia a gente não consegue
Você não consegue ser uma pessoa, a sua existência é mitigada se você não tem um aparelho celular, se você não tem acesso às redes, se você não tem uma conta bancária. Então, eu reforço aqui a extrema importância disso e reforço que a Comissão de Direitos Humanos está inteiramente aberta para as parcerias. Parabenizo aqui o PROCON e também a Secretaria, todos os parceiros, Caritas, Acnur, recebam, de fato, as nossas mãos aqui com a real intenção de contribuir em tudo que vier a ser feito para melhoria e efetiva colocação das pessoas migrantes como cidadãs, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. Nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito bem, vamos ouvir agora o representante do Acnur no Brasil, David Torzilli. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o Dr. Raul, obrigado por ser sempre um grande parceiro, amigo do Acnur e das pessoas refugiadas. Dr. Luiz Orsatti, muito obrigado, acho que a trajetória de você nos direitos humanos foi fundamental para tornar esse projeto numa realidade. Em nome de vocês, dessa ilustre mesa de parceiros, amigos, as autoridades presentes, organizações da sociedade civil, representantes da comunidade de refugiados, boa tarde a todos. Estou muito feliz, de verdade, de participar do lançamento dessa cartilha de direitos básicos do consumidor para refugiados e migrantes, no mês onde celebramos o Dia Mundial do Refugiado. Não? Esse ano o tema é solidariedade com as pessoas refugiadas. Solidariedade que acho necessitamos nesses tempos mais do que nunca. Em um contexto onde vemos guerras seguir uma depois da outra e que levam, a final de abril, mais de 122 milhões de pessoas foram forçadas a deixar seus lares. Então, um número enorme. Uma em cada 67 pessoas no mundo é deslocada, mais da metade da população brasileira. Então, estamos, de verdade, enfrentando uma situação muito desafiadora, em um contexto onde as necessidades seguem aumentando, mas o financiamento humanitário diminui. Então, estamos, de verdade, um contexto desafiador, por isso, ainda mais importante não, mostrar exemplo positivo de integração, como é essa cartilha. O acesso à informação para a pessoa refugiada é fundamental, é um mecanismo de proteção, não é uma ferramenta muito poderosa para pessoas refugiadas, migrantes, conhecer os direitos e voltar eles efetivos. Então, num contexto como o do Brasil, um país acolhedor, um país que tem política, legislações muito avançadas, efetizar esse direito, não, à informação para a autonomia e integração das pessoas refugiadas através dessa cartilha é muito importante. Para o Acnur, essa cartilha, do lado, é muito importante porque ela afirma que refugiados e migrantes têm o mesmo direito do que os brasileiros. Então, isso talvez óbvio, mas é muito não sempre assim. Então, é muito importante reafirmar essa mensagem. Mostra exemplos muito concretos de como exercer os direitos, não? Em uma linguagem acessível para quem, como eu mesmo, não fala português como no seu idioma materno. E muito importante também, essa cartilha foi construída
através da escuta das pessoas refugiadas e migrantes, não? Que contribuíram a apresentar a necessidade deles, não? E quero reconhecer aqui os membros do Comitê Estadual para Refugiados que promoveram essa escuta. Então, é um grande prazer para o ACNUR poder ter a oportunidade de ter contribuído a essa iniciativa, também apoiando na tradução. É importante também a cartilha que está traduzida em 6 idiomas? 5. Muito mais o português, claro. É muito importante, então, uma cartilha que simboliza, de verdade, acolhimento, respeito e construção, não? Construção de uma sociedade inclusiva, acolhedora e que permite a integração de pessoas refugiadas. Muito, muito obrigado. Bem, neste momento nós vamos fazer uma entrega simbólica de algumas cartilhas. Convidamos o secretário Raul e o Orsatti para que venham à frente da mesa para fazer a entrega destas cartilhas. Convidamos primeiro o Arthur Baltazar Caron. O idioma dele é o francês, mas também entende o português. Então, Arthur, por gentileza. Convidamos agora o Roman Haskak, ele é do Afeganistão, também entende um pouco português. Agora eu vou pedir uma colaboração da Bia Nogueira, do Acnur, para que ela chame a próxima, que só fala inglês. Yes, Sarah, please. Thank you. Sarah is receiving the booklet in English. Thank you so much for joining us. Obrigado, Bia. Muito bem. E agora, por gentileza, retorne aos seus lugares, encerrando os pronunciamentos. Nós vamos ouvir as palavras do secretário executivo da Justiça e Cidadania, Raul Cristiano. Bom, boa tarde a todas e a todos. Uma alegria enorme recebê-los aqui no PROCON. Quero cumprimentar o David Torsili, representante da Agência da ONU para Refugiados, Acnur, no Brasil. O meu colega, companheiro Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON. A Camila Torres César, vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, representando nesse ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. A Elisa Donda, coordenadora jurídica de proteção da Missão Paz. O Márcio Ribeiro, diretor da Caritas da Arquidiocesana de São Paulo. O Ali Zogby, vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil.
a doutora Vanessa Almeida, promotora da Justiça, está entre nós. A Tatiana Rached, coordenadora do Centro de Integração da Cidadania, nossa colega da Secretaria da Justiça. O Marcos Paulo de Oliveira Alves, chefe do Departamento de Proteção à Pessoa da Secretaria da Justiça e Cidadania. Juliano Farias, chefe de divisão de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o NETIC. Quero saudar a todos os servidores aqui do PROCON, representantes religiosos, representantes de entidades parceiras da Secretaria da Cidadania, da Justiça e Cidadania. Queria dizer que a composição dessa mesa praticamente esgotou tudo que eu pudesse dizer aqui, não é? Mas eu queria dizer que a atitude do PROCON com essa parceria e o resultado da cartilha em 6 idiomas, né, incluindo o português, é uma radicalização do governo do Estado em relação à cidadania. E cidadão em São Paulo, ele é um cidadão igual nos direitos de todos. São Paulo sempre foi assim, São Paulo constrói a sua história assim. E nós, nesse momento em que imaginávamos, né, com o avanço da internet, das redes sociais, etc., que o êxodo, né, o êxodo humano, ele seria realizado apenas por conhecimento in loco das nações, porque nós somos parte de uma geração que foi formada a partir da cultura da democracia e da cultura da paz, não é? Eu me constituí um cidadão assim. E São Paulo tem uma característica diferente. Ela sempre foi, ao longo da sua história, um estado inovador, um estado pioneiro. Eu creio que essa cartilha, em 6 idiomas, ela vai ser difundida por todo o país. Com toda certeza, os outros PROCONs, as outras secretarias de defesa do consumidor, das relações de consumo, elas estarão repercutindo cada vez mais esse trabalho, que é um trabalho de inclusão das pessoas na legalidade e nas normas do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos cumprindo mais uma etapa daquilo que o governador Tarcísio, o secretário Fábio Prieto, secretário da Justiça e Cidadania, colocaram bem claro no início do governo de 2023. Nós estamos radicalizando no diálogo para resultar num trabalho dessa envergadura. Nós estamos radicalizando no diálogo para que a gente tenha mais desenvolvimento, tenhamos mais dignidade para todos. Esse trabalho do PROCON não é a primeira iniciativa no sentido de ter um nível de informação maior à cidadania em todas as esferas aqui do Estado. Nós tivemos recentemente na aldeia de Rio Silveiras, em Bertioga, para fazer a entrega da cartilha, que é bilíngue, né? Tupi-Guarani e português. Porque os indígenas também, nós queremos garantir também a cidadania plena aos indígenas que vivem em São Paulo, e essa iniciativa do PROCON já repercute em outros estados, já tem o modelo sendo pedido aqui para a equipe comandada pelo Luiz Orsatti. Para finalizar, eu queria dizer que é uma situação bem interessante, né? A gente, às vezes, associa a solidariedade, a cidadania, como se fosse um assistencialismo da parte do governo, só que não. Só que não. São Paulo tem sido caracterizado em sua história por um fator interessante, que é o fator de dar o peixe e também a vara, ensinar a pescar. Então, acho que essa cartilha, ela torna o refugiado, torna o imigrante no estado de São Paulo mais cidadão, porque ele tem uma peça fundamental como seu orientador dos seus direitos aqui nessa terra, nesse território que acolheu a todos. Então, quero agradecer enormemente a parceria de todos vocês. Essa parceria,
ela resulta em trabalhos dessa natureza, um trabalho profundo, que eu compartilho esse agradecimento, além da parceria, o trabalho e a dedicação dos servidores do PROCON, da Fundação PROCON. Eu queria encerrar a minha fala pedindo um aplauso muito forte aos servidores do PROCON de São Paulo. Muito obrigado. Posso só dar um recadinho antes de finalizar? Sim, senhor Orçante. Lembro que a cartilha, ela está em 6 idiomas, português, claro, inglês, francês, espanhol, árabe e persa. Está na versão física, mas também já vai estar disponível a versão digital no nosso site. Então, usem, abusem, divulguem. É isso, mais uma vez, muito. E compartilhem. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de todos aqui presentes. Bom dia, boa tarde a todos. E assim encerramos o lançamento da cartilha, convidando a todos para um café que será servido ali no hall de entrada do auditório. Uma boa tarde a todos.